Olá pessoal, tudo bom? Prazer estar com vocês aqui em mais um episódio do WPcast Conectando Informações. E é um prazer estar aqui dividindo esse tempo com meu amigo, consultor Carlos Bispo, tá? Quero lhe agradecer de antemão por ter aceitado este convite, por ter dedicado o seu tempo para poder participar conosco, para tratar de assuntos tão importantes para o modelo de gestão e o modelo operacional dos nossos clientes. Legal, né? Muito obrigado pela recepção, Thiago. Obrigado aqui a todos que estão assistindo, né, esse episódio. É sempre um prazer estar aqui no Webposto, já de anos, né? Tenho a oportunidade de periodicamente estar por aqui. O Webposto sempre abraçando essa parceria junto comigo. E é isso, Thiago. Como você falou, nós estamos num ano, inclusive, muito diferente Sim. para a revenda. Não que a revenda não tenha os seus desafios. Todo ano eu sempre digo que qualquer crise que impacta em qualquer lugar do mundo, obviamente impacta também no nosso segmento de postos de combustíveis e, obviamente, vocês aí que estão aí dando suporte sempre pro revendedor para ter as informações na palma da mão, que eu acho que isso é o mais importante, né? É o que a gente entrega de valor para o cliente. Então, a gente precisa sempre estar antenado e discutindo esses pontos. Então, estou aqui para poder contribuir. E vamos lá, vamos fazer um episódio para ajudar a galera. Eu tenho certeza que o dono do negócio, Carlos, ele tem muitas dúvidas, né? Eu acho que uma que realmente permeia a mente deles é: meu posto cresceu, e aí, o que eu faço agora? Exatamente. Nós temos um perfil de revendedores, né? Temos aqueles revendedores mais tradicionais que já vêm com, por exemplo, com as suas redes constituídas, né, com várias unidades por aí, então conseguiram criar realmente um patrimônio, um complexo mesmo de negócios. E temos outro perfil daquele revendedor, um pouco mais, né, moderno, vamos dizer assim, que está começando agora, que está buscando crescer e muitas vezes, por falta um pouco de experiência, né, para não ter essa tarimba que tem os revendedores aí mais tradicionais, então ele acaba tendo dificuldade e muitas vezes acha que só escalar volume, Sim. Só aumentar o volume de vendas. Só a galanagem resolveria, né? Já resolveria. E não é bem assim, né? Nós estamos falando de um negócio em que colocamos o dinheiro na frente, literalmente falando. Estamos num negócio que o valor agregado é muito alto, que muitas vezes a gente depende de um ciclo de recebimento, onde a velocidade dos pagamentos é muito maior. Então, acho que esse equilíbrio, né, de postos que estão na crescente, é importante ele acompanhar ali para poder não ficar para trás, ou como eu falo, crescer também quebra. Então, acho que vem muito sobre esse ponto que a gente vai falar hoje. E é muito importante essa fala sua, crescer também quebra, porque realmente a gente verifica, né, no mercado, e acompanha muitas vezes, que uma falta de planejamento financeiro também leva com que a empresa ela venha a falir num processo muito rápido. E o que fazer, Carlos, para que isso não aconteça? Como realmente conseguir identificar esses indicadores que vão me mostrar que eu estou no caminho certo, ou que eu preciso de socorro, ou que eu preciso de ajuda? Sim. Eu acho que isso também está permeando a cabeça aí dos nossos revendedores de combustíveis. O que você falou, Thiago, ele é muito de encontro com como você comentou, né? O que eu havia falado, crescer também quebra. Como eu disse para você, um dos principais indicadores que o posto tem nesse crescimento é a geração de caixa. Sim. Caixa é o que dita ali, que dita o ritmo do revendedor, para aqueles revendedores que estão expandindo, para aqueles revendedores que estão buscando, por exemplo, aumentar sua carteira de clientes, que é o famoso fiado, né? Que o revendedor sabe muito bem. Que não tinha prazo, né? Não tinha prazo e que ainda está presente em muitas regiões, algumas cidades, que por sua vez ainda precisam ter esse tipo de diferencial. Então, quando a gente fala sobre caixa, eu acho que o principal indicador é fazer esse acompanhamento, ter ali o controle desse ciclo de caixa mesmo, ou seja, o período que eu preciso financiar os meus clientes. Então, acredito que possamos aqui, a cada momento, até compartilhar algum desses indicadores ou entrar um pouco mais aí no dia a dia do revendedor, mas o fato é que para poder crescer, o revendedor precisa primeiro estar ali garantindo que ele está ali explorando o máximo de resultados, né, de lucratividade, geração de caixa daquele negócio
que ele tem hoje. E negócios, né, a gente abre, né? Então a gente costuma dizer que negócios foram feitos para crescer, Para crescer. para expandir. E a gente vê hoje uma vertente muito grande, Carlos, de revendedores que estão adquirindo novas unidades, construindo novas unidades. Só que ainda a gente percebe que é um perfil centralizador. Por muitas vezes eu não consigo delegar uma Sim. tarefa, eu não tenho segurança para poder fazer Pois isso. é. E como que eu quebro essa mentalidade, ou como que eu começo a trabalhar internamente, que eu acho que tem que Sim. primeiro começar em mim, né, como Uhum. dono do negócio, e entender que crescer dói às vezes, mas é Sim, preciso. mas é preciso. E como que eu posso fazer com segurança? Que conselho você daria para esse revendedor? De fato, a gente acompanha hoje um movimento de crescimento das redes, né? Então, muitas redes estão avançando, onde você tinha, assim, grandes centros, hoje já começa a se expandir até mais para a região do interior. Mas o ponto fundamental é a governança. Sim. O que seria a governança? A governança é você ter as regras claras, é você ter todo o pacote de processo montado, atender bem as legislações, evitar algumas contingências, seja trabalhista, Sim. né, seja ali ambiental. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Eu falo que o dono do posto ele tem que entrar numa nova unidade ou adquirir um fundo de comércio, que é apenas aquele CNPJ, né, onde ele vai continuar ali, né, pagando Sim. um aluguel para o dono do imóvel, porque muitos vendedores têm essa dúvida na hora de crescer. Sim. Né? Se eu compro, se eu Construa, arrendo, se eu isso, construo. exatamente. Então, ele tem que ter muito bem definido essa parte dos processos da governança. E o mais importante, para você revendedor que possui uma rede, está em expansão, ou é um posto que tem um grande volume, tem sócios, o mais importante no crescimento é definir o papel dos sócios. É criar um comitê de gestão para poder dividir as decisões. Né? A gestão, Thiago, centralizada, ela é algo que funcionou muito bem lá atrás. Sim. Até no início aqui do nosso bate-papo, eu disse sobre o revendedor mais tradicional. Sim. Então, eu vou usar um clichê aqui que eu uso sempre, que as grandes redes que nós temos hoje, os grandes revendedores que nós encontramos hoje, ele começou lá atrás e era uma forma de fazer gestão. Sim. Né? Era uma época em que ele poderia ficar, tem até aquelas imagens das antigas, né, para quem está assistindo aqui lembrar, que aparece aquela foto daquele dono de posto, né, com aquele macacão sentado, né, só esperando o cliente aparecer. Essa época já foi. Sim. Né? Já foi a época que o revendedor bastava só se preocupar em ter o combustível e ter um prazo para poder vender. Entendo. Então, assim, isso evoluiu muito. Então, eu sempre digo, o revendedor mais tradicional que criou esse império, para ele poder continuar hoje, inclusive, já é uma dura missão, já é um novo desafio. Mudou muita coisa, né, Mudou Bispo? muita coisa. Até o perfil do cliente, hoje em dia, ele é diferente Isso. do que há 10, 15, 20 anos 15 atrás. anos. E é isso que muitos revendedores ainda não perceberam. Os revendedores que mais perceberam são dois tipos. Aquele que profissionalizou a gestão, ou seja, uma rede, né, um posto familiar, que realmente ou teve tem a sucessão, Sim. né, está criando um legado, Passando bastão, passando bastão, e aí vem uma segunda geração que ela é muito mais focada no comportamento do cliente, que ela é muito mais focada na inovação, nas ferramentas. A gente pode dizer que começou agora a ter um fluxo diferente, que agora o cliente ele quer interagir. Ele quer fazer parte do ecossistema do negócio. Exato. E é algo que eu tenho visto também, que nessa passagem de bastão é necessário começar a pensar nisso. Porque eu não posso, como o senhor falou, né, só me preocupar em vender o combustível. E eu tenho que me preocupar em agregar valor no produto que eu estou entregando. Exatamente. E o papel da inovação hoje, em termos de ferramentas disponíveis, é fundamental. Hoje, acredito que todo e qualquer cliente, lógico que nós teremos que descer camadas de perfil de clientes, né? Mas o cliente mais convencional, que é o que traz mais resultado para o posto, é aquele cliente que vai cobrar, por exemplo, ter algum tipo de benefício, algum tipo de pontuação, algum tipo de cashback, de troca. Então, hoje eu sempre digo que o revendedor ele tem que ter essa habilidade de conhecer o perfil do cliente, aquilo que o cliente realmente espera encontrar, e alinhar também o empreendedorismo com o financeiro, aquilo que eu falo, misturar ali dinheiro com empreendedorismo. Sim, porque senão como eu disse, só ficar sentado na cadeira ali do escritório
esperando seus clientes virem, já foi essa época. Então, o famoso clichê que eu falo é: o que te trouxe até aqui não é o que vai te levar para o próximo nível, né, para o próximo Correto. patamar. Então, acredito que essa medição, essa governança, esse papel dos sócios ficarem bem definidos, ter um conselho de gestão, definir as principais diretrizes, ó, vou assinar o contrato com uma nova bandeira, né? Eu vou ali contratar mais colaboradores, vou aumentar a minha operação de loja de conveniências, vou expandir para o próximo Sim. posto. Então, acho que todos esses pontos aí são importantes. E falar em pontos, né, a gente começa a falar também de indicadores que às vezes para o cliente é invisível, né? Ele não consegue mensurar porque a ferramenta que ele está usando para gerir o negócio dele não é a mais indicada. Sim. Então, o que você me diria? Em que momento realmente eu, como revendedor, preciso entender que tem informações que estão sendo suprimidas ou que estão realmente faltando no software que eu uso? E a gente pode falar de vários sistemas do mercado, mas hoje a gente está aqui na Quad falando do Sim. produto Web Posto, né? Sim. Que, bom, pelo que eu acompanho, ainda é um dos melhores do mercado, Sim, que eu posso sem até dizer que é um dos melhores a nível Brasil. Entendeu? Então, como é que você me diria? Em que momento eu posso começar a identificar que o produto que eu estou utilizando, agora o que eu estou consumindo como uma prestação de serviço, não é o melhor indicado, porque alguns indicadores ele não consegue me entregar? Foi boa essa colocação sua, Thiago, porque existem muitos indicadores ou relatórios escondidos que o revendedor, às vezes, ele não valoriza. Sim. Né? Vou utilizar um simples que eu falo sempre aqui nos eventos, sobre como que o revendedor ele pode ser mais estratégico, que ele possa analisar, ter mais dados. Por exemplo, analisar a produtividade dos colaboradores. Sim. Né, o Webposto, especialmente eu conheço, né, já venho com uma parceria com eles de algum tempo, e de fato, não porque nós estamos aqui, Sim. como você bem disse, mas por isso que eu estou aqui, caso Sim. contrário talvez não estaria, mas eu sei que é uma linguagem e busca muitas soluções com relação aos indicadores necessários. Eu, várias vezes aqui, eu já entrei em contato, por exemplo, com a Letícia do comercial, Sim. até com o próprio Anderson. Sempre que eu tenho oportunidade, eu falo, olha, é interessante se tivesse desenvolver isso. Ou seja, a gente tem que ouvir muitas vezes o que sai da boca do revendedor. Porque Claro. eu também faço parte, né, dos players que tem que atender o revendedor. Sim. Então a gente tem que ver o que sai da boca do revendedor. E muitas vezes saem algumas falhas ou alguma falta de informação que acaba passando por despercebido. E aí um dos relatórios, como eu disse, que eu vejo muito bem, quem inclusive, que usa o sistema do Webposto, é a produtividade por frentista. Vamos Sim. lá. Aqui dá para a gente falar pelo menos 30 minutos de várias análises que eu poderia fazer. Dá para medir o que o funcionário está fazendo, o que ele não está fazendo ou deixando de fazer, qual o produto que ele está vendendo mais e aquele que ele Isso. deixa de vender. Isso. E assim, Thiago, vou te fazer uma pergunta. Você sabe como que o revendedor, às vezes, ele toma decisão quando ele tem que, por exemplo, reduzir ou promover alguém da equipe, dos frentistas? Sem uma ferramenta como essa poder medir a produtividade, é no feeling, né? É no feeling. olho. E muitas Entendeu? vezes é no olho. Eu dou um exemplo assim, vou usar o exemplo do João e do José para ficar fácil. Ok. Vamos lá, eu tenho o João e o José que eles entram às 6 horas da manhã e terminam ali às 14 horas. Perfeito. Então, ou seja, nas mesmas condições. Não são caixa, mesma condição. E muitas vezes o João é o cara que é mais conversador, é o cara que eu, como dono do posto, chego lá e vejo ele sempre conversando ali com os clientes e falo, nossa, eu gosto do João. Porque o João, eu chego aqui, ele vem me dar um tapinha nas costas, né? Ele sempre está conversando com os clientes. Mas o José, ele quase não fala comigo, né? Eu vejo ali, às vezes ele conversando com o cliente, mas não sei porquê, parece que ele não gosta de trabalhar aqui, algo desse tipo, esse tipo de análise, Sim. né? No feeling. Isso Muito era frio, né? muito frio. Muito Isso superficial acontecia, também. isso acontecia anteriormente. Sim. E muitos revendedores acabam tomando a decisão de promover ou até mesmo de desligar só nessa parte do feeling. E às vezes você vai olhar, o João, que é muito conversador, ele tem lá, nas mesmas condições de horário, ele vende lá 15 mil litros por mês. Sim. Enquanto o José é o cara que faz 22, 25 mil litros por mês. Aí eu olho de novo o relatório do João,
tem lá a venda de produtos, ele gerou um lucro bruto para o posto de R$ 15.000, enquanto o José está lá gerando, sei lá, 25, 30 mil. Né? Então, é algo que o revendedor, tendo esse relatório na mão, fica muito mais fácil para ele poder dominar e tomar a decisão, porque senão a gente toma a decisão errada. Sim. Então, é um indicador simples, né? Como eu falei, eu poderia analisar quem é aquele que mais atende, poderia analisar aquele que mais vende, qual é o ticket médio maior. Sim. Então, com base nessas métricas, né, o revendedor tem também, só fazendo um adendo aqui, Thiago, você sabe muito bem, mas o revendedor, às vezes, ele tem muitas métricas espalhadas, só que ele não consegue transformar em indicadores, né? Porque para o revendedor saber, talvez ele não saiba, mas o que é o indicador? O indicador é a relação de duas métricas. Duas métricas que vão fazer com que se transforme em indicador. Então, por exemplo, um ticket médio é quando eu relaciono o valor das minhas vendas, as minhas receitas com combustível, dividido ali pelo número de abastecimentos. Sim. Isso o sistema entrega. Sim. E eu consigo avaliar. Mas esse foi um caso simples. A produtividade do frentista também. Correto. Por quê? Eu vou ter um indicador de lucro bruto, por Claro. exemplo. Eu vou ter um indicador, eu vou ter uma métrica, por exemplo, de litros vendidos. Aí o que eu faço? Eu avalio a produtividade. Se a média toda da minha equipe ali está tendo, vamos lá, está sendo de 25 mil litros por frentista, e eu tenho frentista com 15 mil, 12 mil, já é um ponto de tomar decisão. Correto. E aí eu quero crescer, e o que eu faço? Vou colocando mais funcionários. Por quê? Às vezes o meu feeling é aquele horário de pico, e eu não consigo remanejar uma escala. Então você viu que daria para a gente levar para um episódio somente para falar sobre dimensionamento de equipe, atendimento por hora, como montar ali uma escala. Então, isso para quem quer crescer é fundamental. É você explorar a produtividade máxima que você tem. Certo. Tá? Quando eu falo explorar, é a capacidade de gerar resultado. Vamos ser bem claro aqui. Sim, sim. Né? Não explorar a produtividade do frentista, fazer ele vender o máximo possível. Não, explorar. Então, às vezes, você vai lá, tem a média de abastecimento no meu posto é 5 minutos. Então, eu sei que tranquilamente, né, um frentista ele pode atender com veículos únicos ali, fazer 12 atendimentos por hora. Sim. Né? Matemática simples, né? Simples. E às vezes, a hora que eu vou puxar esse relatório, tá lá o frentista com 3, 4 abastecimentos por hora. Então, são pontos assim que eu tenho que adequar a partir dos indicadores. Então, para crescer, um dos principais pontos, além do financeiro, é você pensar um pouco no dimensionamento da equipe. Em dimensionamento de equipe, galonagem, vendas, ele tem tudo a ver com um assunto que eu quero abordar com você, Carlos. Tem muita gente hoje que ainda vende muito, mas lucra pouco. Tem muita vazão, muita saída, mas o caixa, a receita que fica, né, o lucro líquido que fica, não é proporcional a isso. Sim. E como é que a gente consegue explicar isso, amigo? Rapaz, eu costumo falar o seguinte, Thiago, a minha análise que eu faço eu tenho meu lucro, Sim. mas não tenho dinheiro no caixa, estou passando por dificuldade, né? Muitos revendedores, quando vão analisar o resultado com o seu financeiro, falam assim, poxa, mas eu estou vendo aqui o lucro de R$50 mil e estou com dificuldade no meu fluxo de caixa. Aí pode ser N motivos, pode ser uma necessidade de capital, mas por questão de necessidade natural do negócio, como pode ser também uma necessidade decorrente de erro. Então a gente precisa também segregar. Eu já vi muitos postos com lucro quebrando. Sim. Então, assim, isso é muito comum, às vezes, o revendedor ficar nessa dúvida. E eu sempre falo para ele também que é o seguinte, que o mais importante que o lucro é saber para onde está direcionado. Você, né, Thiago, é da área financeira, então você vai entender um pouco o que eu vou falar. Para que serve o lucro? Para ir para o nosso caixa. É isso. Né? Se a gente for seguir lá um princípio da contabilidade, o lucro é para gerar a manutenção das atividades da empresa. Como você disse, nenhuma empresa ela é aberta com fim determinado, ela tem que crescer. Então, aí vem o principal objetivo da empresa, que é gerar lucro, fortalecer o caixa, dar o ritmo da operação e ter a manutenção. Só que muitas vezes o revendedor esquece que entre a geração de lucro, né, e a destinação para o caixa,
Ali tem um caminho a percorrer, Sim. né? E é aí onde o revendedor ele acaba falhando um pouco. Porque muitas vezes ele tem lá uma operação, por exemplo, sabia que o revendedor ele confunde empréstimos na situação de considerar dentro de uma DRE, por exemplo. Eu vejo. Às vezes eu estou analisando os revendedores ali e aí tem lá, Carlos, meu posto não está dando lucro porque... vamos lá, estou mudando a situação aqui. Não está tendo lucro. Aí eu vou ver lá na DRE, ele tem lá pagamento de empréstimo. Falei, pô, mas por que você lançou empréstimo e despesa? Porque é uma despesa, eu vou ter que pagar. Eu vou falar assim, quando você pegou esse empréstimo, tomou esse empréstimo, você lançou como uma receita? Não. Acreditou esse ativo, né? Exato, não é uma receita. Aporte de capital ou qualquer for a decisão que ele tomou. A decisão que ele tomou, ele colocou, injetou dinheiro no caixa, ele considerou como receita? Não. Então por que você quer considerar como despesa o pagamento? Aí, lógico, tecnicamente falando, os juros. Sim. Então, são pontos a analisar ali separadamente. Mas a parcela de amortização de um empréstimo, ele é um redutor de caixa. Correto. Então, logo, se eu tenho 50 mil de lucro, se eu estivesse vendendo só à vista e pagando à vista, eu veria esses 50 mil lá no caixa. Correto? Correto. Aí eu teria lá. Lógico que a gente não tem essa confabulação aí, não funciona muito bem dessa forma. Mas, teoricamente, eu teria que ter. Só que entre o lucro e entre eu ver esse dinheiro no caixa, vão passar a ter desembolsos, por exemplo, como pagamento, amortização de empréstimos. Vai ter ali investimentos, que também não passa pela DRE. O que é um investimento, Carlos? Vou lá, vou reformar, vou colocar um forro, vou mudar a imagem, vou trocar as bombas. É investimento. E aí eu pago lá, por exemplo, 10 mil de investimentos, estou pagando 25 mil de empréstimos, né, como amortização. E, Carlos, eu faço uma retirada de 30 mil. Pronto. Já superou os 50 mil que gerou de lucro. Então ele fala, meu posto dá lucro, 50 mil. Poxa, mas eu estou desembolsando, sei lá, 55, 60 mil. Para fazer o negócio funcionar, né? Exatamente. Então aquele objetivo do lucro que é para fortalecer o caixa não vai acontecer. E isso é uma questão de gestão financeira desse revendedor, desse empresário, porque ele esqueceu que o lucro, antes de chegar no caixa ou você ver o efeito no caixa, tem essas transições. Então isso é importante, porque eu já vi muitos postos com o lucro quebrar. E aí fica um alerta, a gente em outro momento pode até falar um pouco mais sobre gestão financeira, né, capital de giro, mas pensa comigo, se o principal objetivo do lucro é fortalecer o caixa, certo, para eu criar uma reserva, para eu poder expandir, para eu ir buscar um cliente novo ali, que talvez eu queira aumentar meu volume, eu quero crescer, para investir na loja, na troca de óleo, então eu preciso colocar esse dinheiro no caixa. Só que se o principal objetivo é aumentar o caixa e, por sua vez, eu gero 50 mil de lucro e, por exemplo, desembolso 60 mil como compromissos financeiros, eu estou com menos 10, por exemplo. Sim. Então, da onde que ele tirou esses menos 10? Do capital de giro. Né? E aí, tirando do capital de giro, é onde ele começa a ter necessidade, que aí é uma necessidade que não é muito boa. Correto. Agora, faltou falar sobre quando você tem a necessidade de capital de giro, que seria num aspecto positivo. Correto. Uma ampliação, uma expansão. Um cliente novo que chegou, um cliente que você prospectou, uma decisão que você tomou com o seu sócio de seguinte, olha, tem uma empresa que veio nos procurar, ela gostaria de abastecer sua frota. Certo. Mas como que ela quer abastecer? Bom, são essas condições comerciais. Atendemos ou não? Tá, mas nós temos capital para atender? Temos, capital não é problema. Nós temos uma boa política de análise de crédito? Vamos fazer, mas já conhecemos esse cliente, né, de outros negócios. Beleza. Então vamos lá. Eu tenho que ter capital, aí eu vou crescer. Sim. Mas eu tenho o diferencial que é manter o meu ciclo de caixa. Né? O vendedor, muitas vezes, ele tem que pensar que ele compra para pagar. Alguns revendedores que estão pagando no PA, porque está sem, que é o pagamento antecipado, que está sem prazo na companhia, por algum motivo ou por decisão, ele vai bancar um cliente de 40 dias, ou seja, 30 dias de abastecimento mais 10 dias para receber dele, são 40 dias de ciclo de caixa. Então eu tenho que tomar muito cuidado, porque, como você falou, crescer dói, porque eu tenho que buscar capital. Mas, ao mesmo tempo, se eu não conseguir, ou se eu me aventurar, eu dou um jeito, eu levo no giro, ele corre o risco de tentar crescer e quebrar.
Tá certo. E, bom, essas análises, elas realmente vão partir de setores, né? De Uhum, dentro do meu negócio. sim. E quais são os principais setores, na sua opinião, que eu preciso analisar para poder identificar se o meu negócio é economicamente viável ou se eu estou caminhando para um colapso financeiro, Carlos? Uhum, sim. Vamos lá. A primeira parte com relação eu chamo de geradores de receita do negócio. Certo. Então, nós temos basicamente hoje a maximização ali do metro quadrado do posto, como é muito conhecido, mas nós temos algumas fontes de receita. Por exemplo, o combustível é uma fonte de receita. Correto. Loja de conveniência é uma outra fonte de receita. Meu centro automotivo ou minha troca de óleo, Uhum. né, é uma fonte de receita. Eu posso ter espaços que também se tornam ali locações, né, e por sua vez geram ali a receita. Então tudo que eu conseguir ali monetizar é bom. Só que eu tenho um dos erros também que eu vejo do revendedor quando ele cresce, é ele não ter o parâmetro daquilo que realmente está trazendo resultado. Ah, Thiago, seu posto está gerando lucro, você está aumentando caixa, mas vem da onde essa geração de caixa? Ah, não sei, Carlos, eu puxo lá minha DRE, vejo o valor consolidado, não puxo por cento de custo, por exemplo, que para quem usa o webposto consegue avaliar por cento de custo, já fiz muita análise, que nesse caso o cento de custo ele consegue fazer uma DRE separada por negócio, por fonte de receita. Então eu tenho que avaliar. Eu vejo muitos postos que acham que está tendo uma vantagem na pista, tem uma margem muito boa, só que está pecando na gestão da loja. Entendo. Então o posto carrega o piano para a loja. Então, enquanto lá você sabe que o negócio mais difícil é atrair clientes, é colocar uma boa margem, é trazer um bom volume. É ser competitivo no mercado, É ser competitivo, exatamente. Esse é o grande desafio, né? A gente é margem baixa, alto volume, então é um desafio muito alto, muito grande. E às vezes eu estou indo bem ali no combustível, só que eu tenho loja por ter, ou a loja é porque às vezes a companhia fez um contrato e eu precisaria colocar, então eu mantenho a loja lá. Mas a loja está dando, e às vezes a loja não está. Às vezes você tem lá 30 mil na operação do combustível, de lucro, com 20 mil negativo de prejuízo na loja. Sim. Então, quando eu olho o consolidado, eu estou tendo 10 de lucro. Correto. E quando eu olho só o movimento na pista, a minha pista é cheia, minha margem está boa. Uhum. E aí ele começa a ter ali algumas faltas, né? Pô, por que isso está acontecendo? O inverso também, né? O inverso também pode acontecer, de postos que estão ali com muita competitividade, concorrência bem acirrada, com baixa margem, mantendo o ponto de equilíbrio ali, enquanto a loja está segurando as pontas, a venda de produtos. Ontem mesmo eu participei de um evento que eu coloquei para os revendedores a respeito de vendas, fontes de receita na parte de automotivos. Eu conheci uma rede, até para não comentar que o pessoal acha que vai fazer essa relação, porque questão mais ética assim, mas vamos lá, ela fica aí no Nordeste. Ok. Então, um dos pontos é a folha de pagamento dela, eles têm uma meta, que o pagamento da folha tem que ser a partir da venda dos produtos automotivos. Então, assim, o revendedor ele tem que pensar em maximizar, como eu falei, o metro quadrado, aproveitando todas as fontes de receitas possíveis. Mas só aproveitar não é bem, acho que o termo que eu poderia usar, mas é realmente apurar os resultados, é realmente ver se está gerando caixa ou sugando caixa da operação, e aí você focar para poder maximizar, explorar a capacidade máxima de resultado que você pode ter. Né? Explorar a capacidade máxima de resultado, eu acho que vai muito de encontro a um assunto que eu quero abordar com você, Carlos. Se hoje Carlos Bispo fosse assumir uma rede, um negócio que já está andando, quais seriam os 3 pilares de análise para você entender se aquele negócio vai para frente ou como você poderia alavancar esse negócio para que ele tenha uma sobrevida, para que ele comece realmente, de fato, a gerar o lucro, que é o objetivo da nossa conversa aqui hoje. Eu entrando numa rede hoje, se eu fosse assumir uma rede, eu ia entrar com 3 pilares: compras, gestão dos estoques e vendas. Pô, mas é muito genérico, né? Não parece que é muito genérico? Sim. Mas se você pensar, se você focar nesses 3 pilares,
o seu caixa vai aparecer, o seu lucro vai aparecer. Então, deixa eu dar um exemplo. Quando eu falo de compras, é comprar bem. Quando eu falo comprar bem, não é, tô comprando X centavos a menos de uma distribuidora. Carlos, eu não consigo comprar bem porque eu sou bandeirado, eu tenho exclusividade. Eu não estou falando comprar bem somente dos centavos. Lógico, eu tenho que negociar, Sim. eu tenho que tentar ali adquirir com o menor preço possível, sim. Mas eu falo muitas vezes de você fazer a gestão de compras corretamente. Por exemplo, não adianta eu ter lá um tanque cheio de diesel e aí no meio do dia acabar a gasolina e eu não tenho capital ali para aquela unidade, ou eu não tenho capital para poder... Não previu esse fluxo do estoque. Eu empreguei capital Correto. no diesel, que vai me gerar outros tipos de manutenção. Então, é um exemplo bem Eu costumo dizer, expressado. Carlos, que estoque alto não é um estoque bem comprado, né? Exato, é dinheiro seu que está ali dentro do tanque, né? E a gestão dos estoques, nós temos muitas perdas invisíveis. Sim. Né? O revendedor, ele não tropeça nas grandes pedras, né? Então, Correto. é só nas pedrinhas pequenas ali, essas pedrinhas pequenas parece que é invisível. Então, eu tenho ali, por exemplo, eu perco talvez numa aferição, eu perco no descarregamento do combustível, eu perco na gestão de controle dos estoques, prevenção contra perdas. Correto. Então, isso é um foco que eu tenho que ter. Então, eu comprei bem, garanti que comprei bem. Correto. O pilar máximo ali, eu tenho que fazer a minha gestão dos estoques, como você falou, sempre com a prevenção de perdas. Sim. Como que eu posso prevenir as perdas? Eu vivo de centavos. Claro. Né? Eu falo para o vendedor sempre fazer uma continha assim, Thiago. Vamos falar que você tem uma margem média de 50 centavos. Que seria muito boa, né? Para algumas regiões, sim, para alguns volumes, sim, outros não. Mas no sentido assim, imagine que seja, para a gente fazer uma conta aqui, 50 centavos. E você compra o combustível a R$5. Ok. Legal? Então, significa dizer que se eu perder um litro desse combustível, certo? Que é R$5, eu vou ter que vender outros 10 para ter a margem de 50 centavos garantida, que é o que vai gerar, teoricamente, para reposição, e, por sua vez, eu repor aquele litro. Então, imagine. É 1 para 10, né? É 1 para 10. Exatamente isso. Então, a prevenção, o controle, a gestão dos estoques, cuidar do estoque, ele fica embaixo do concreto ali, né? Fica enterrado? Fica. Mas eu tenho que, de certa forma, controlar de alguma forma. Tenho que garantir que está entrando o que eu comprei e saindo realmente o que eu apurei como venda. E, por sua vez, a venda que estou precificando bem? Correto. Estou seguindo muito meu concorrente? Meu concorrente está indo para o buraco e eu estou indo junto? Então, assim, a venda, ela tem que ser, eu falo que ela tem que ter ali uma precificação chamada inteligente. O que é inteligente? Ela ser competitiva, ao ponto de eu não me distanciar do mercado, mas ela não pode ser apenas competitiva porque está pareado com o mercado. Sim. E, por sua vez, não trazer resultado para o meu negócio. Né? Não acaba virando uma filantropia, né? Exatamente. Não é o objetivo do negócio. Exato, nenhum posto é ONG. Então, dessa forma, não estou sendo muito inteligente, porque eu estou sendo só competitivo e não trazendo resultado para o posto. Então, aí tem a segunda variável, que é, além de você ser competitivo, também ali trazer resultado para o posto. Perfeito. E só pensar também, Carlos, não importa o preço que vem de nota fiscal, eu coloco mais X%, fico acima dos meus concorrentes e quem quiser comprar, compra. Não, aí você já não é mais comerciante. Correto. O vendedor também é comerciante. Claro, tem que ser. Nós passamos por 3 fases como empresário, seja de qualquer negócio, mas assim, eu como tive experiência no posto também, que é, você passa por 3 fases, Thiago, que eu vou deixar para ele, esse é bem interessante. A gente tem a fase da sobrevivência. Quando a gente começa o negócio, né, ou quando você começou o seu posto, você passou pela fase da sobrevivência. O que é a fase da sobrevivência? É onde às vezes eu tenho que fazer tudo, eu fico mais tenso porque eu investi ali um capital, eu não posso errar, né? Eu resolvi entrar no segmento, eu resolvi criar uma próxima unidade, então muitas vezes eu estou ali nessa fase mais de sobrevivência, que é a constatação de um negócio. Então ali eu tenho que começar a pensar em dar mais direcionamentos estratégicos. Aí eu vou para uma fase, depois que eu aprendi a me virar com tudo isso, né, passei essa fase crítica, eu venho para a fase do crescimento. O que é o crescimento? O crescimento é, eu estou explorando tudo
do que eu vendo hoje, eu estou maximizando cada centavo vendido, eu estou garantindo que eu não estou tendo perdas, eu estou garantindo que eu estou criando uma boa margem, estou gerando lucro, estou criando caixa. Então, quando eu aprendo essa, como eu disse, a explorar, eu estou nessa fase de crescimento. E lógico, as coisas vão aumentando a complexidade, porque eu já preciso de pessoas, eu já preciso ser muito bom em processos, e assim por diante. E a parte da expansão, que acho que é o que a gente fecha aqui o nosso ponto sobre crescer. Eu posso crescer, quero expandir, quero criar uma rede, beleza. Qual que é o meu momento? Estou trabalhando para isso. O meu posto, eu vejo muitos vendedores que às vezes querem ter a segunda unidade sem garantir que a primeira está sendo bem gerida, que está gerando caixa, que está sustentando, criando reserva. E aí ele se empolga um pouco, vai um pouco mais no emocional, Sim. esquece o racional. Então, entender esse momento, saber o momento certo de crescer, pensar sempre nessas questões que eu falei dos pilares. Comprar bem, fazer uma boa gestão de estoque e saber que está vendendo da melhor forma possível, com qualidade, com geração de lucros e geração de caixas. E não esquecer de que lucro não significa dizer que você vai encontrar esse dinheiro no caixa. É isso. Existe um caminho, uma lacuna entre lucro e o seu caixa que você tem que ficar de olho, porque às vezes não passa pela sua DRE. Carlos, eu só quero te agradecer, tá? Por esse tempo aqui que você dedicou aqui conosco, Isso. tá? Somos muito gratos por poder participar e partilhar todo esse Legal. conhecimento que você vem agregando pra gente, tá? Que ótimo. Eu que fico feliz de estar aqui, agradeço o convite. Espero ter outros episódios. É sempre uma honra estar aqui no Webpost. Que bom. E a você que nos acompanhou até agora, esse foi mais um episódio do WPcast e ficamos por aqui, mas fique em paz. Vão acontecer outros episódios, entendeu? A gente vai trazer um pouco mais do conhecimento do Carlos aí para poder agregar no negócio de vocês, tá? Foi um prazer estar com vocês. Um bom dia para todos.